Seção 6. Invista segundo a cartilha do 0,00% de bilionários. Capítulo 6.0. Conheça os mestres. Não há mais do que 5 cores primárias, mas quando combinadas elas produzem mais variações do que pode ser percebido. Sun Tzu. 4 anos atrás, dei início a uma viagem incrível para encontrar uma maneira para que os investidores individuais como você assumissem o controle do seu dinheiro em um sistema que parece manipulado contra você. Prometi que iria lhe apresentar as melhores informações possíveis dos especialistas mais conhecedores e influentes do mundo. A viagem foi incrível. Desde então, entrevistei mais de 50 bilionários autodidatas, vencedores do Prêmio Nobel, gigantes dos investimentos, autores de livros best-sellers, professores e lendas financeiras, fazendo a eles algumas das mesmas perguntas que você faria se estivesse na sala ao meu lado. Aqui está uma amostra. Qual é a sua vantagem competitiva nos investimentos? O que diferencia você? Que percepções permitiram que você dominasse os mercados década após década? Ainda é possível ganhar o jogo. Como os investidores individuais podem prosperar em uma economia tão volátil? Quais são os maiores desafios no mundo e quais são as maiores oportunidades para os investidores hoje? E, talvez, o mais importante de tudo, se você não pudesse deixar nenhum dinheiro para seus filhos, mas apenas um portfólio ou um conjunto de princípios financeiros para passar adiante e ajudá-los a prosperar, o que seria? As respostas deles me animaram, me surpreenderam, e por vezes me fizeram rir. Outras vezes elas me levaram às lágrimas. Estava além de qualquer formação universitária que se pudesse imaginar. Tratava-se do maior PhD em investimentos, diretamente da própria fonte. Os meus professores, no caso, moldavam os mercados e a economia mundial enquanto me davam um treinamento direto, individual e presencial. Minha missão foi sintetizar o melhor de tudo que eles compartilhavam em um planejamento financeiro integrado e simples de 7 passos. Um planejamento que pudesse ser usado de forma prática, para passar de onde você está agora para onde você realmente quer estar. Eu gostaria de poder trazê-los diante da presença de todos, mas, de qualquer forma, suas vozes estão todas capturadas e colocadas nestas páginas, citadas diretamente ou não. A quantidade de tempo que passei com cada um deles variou dos mais de 20 anos em que tenho Paul Tudor Jones como querido amigo e cliente até um encontro informal de 20 minutos com Warren Buffett, que puxei para uma curta conversa no Salão Verde enquanto filmávamos juntos uma série de participações no programa Todai. A maioria das entrevistas foi programada para 1 hora ou menos, mas acabou se transformando em sessões de 3 e até 4 horas. Por quê? Porque cada um desses gigantes financeiros se interessou em ir fundo quando percebia que eu não estava lá apenas para fazer perguntas superficiais. Minha missão de atender você, o investidor individual, os cativou. Todos eles foram incrivelmente generosos com seu precioso tempo. A diversidade de conversas foi extraordinária. Tive o privilégio de reunir algumas das mentes financeiras mais brilhantes do mundo. Um dos encontros mais interessantes ocorreu na minha conferência financeira em Sun Valley, Idaho. Entrevistei Larry Summers, ex-secretário do Tesouro norte-americano, diretor do Conselho Econômico Nacional e assessor do presidente Obama em meio à crise econômica mundial. Conversamos sobre o que foi feito e o que precisa ser feito para mudar a economia dos Estados Unidos. O editor e ex-candidato presidencial republicano Steve Forbes ouviu Summers e levantou a mão para fazer uma pergunta. Imagine as respeitáveis faíscas que saíram voando. Outro momento, quando eu soube que Carl Icahn era fã de Jack Bogle havia anos, mas que eles nunca haviam se encontrado, tive o privilégio de apresentar esses dois gigantes um ao outro. Somados, eles têm mais de um século de experiência em investimentos. Jack me convidou para participar do encontro, mas eu estava fora do país. Não teria sido incrível ser uma mosca naquela parede quando eles finalmente se conheceram? A parte louca aqui, depois de todo o tempo que passei com cada um desses especialistas, você vai ver de 5 a 10 páginas para cada entrevista.
e não a transcrição média de 75 páginas. Para manter esta sessão com menos de 9.000 páginas, estou incluindo os destaques de apenas 11 das entrevistas. Bem, 11 mais um bônus. Embora ele já tenha morrido, eu não poderia deixar de fora a entrevista que realizei com Sir John Templeton, um dos maiores investidores de todos os tempos e uma alma extraordinária. Como todos os especialistas, os mestres do dinheiro que você vai ficar conhecendo nestas páginas têm visões diferentes do que o futuro a curto prazo pode trazer, e têm opiniões diferentes sobre quais os veículos de investimento a serem privilegiados. Alguns são investidores de curto prazo. Alguns gostam de manter o vínculo no longo prazo. Alguns pensam que o índice é o caminho a seguir, enquanto outros juram que você pode ganhar mais dinheiro em arbitragem. Assim, embora eles discordem algumas vezes sobre as táticas, podemos aplaudir a frequência com que esses mestres do dinheiro tomam caminhos diferentes para alcançar os mesmos objetivos. E uma coisa é certa: todos eles são grandes líderes. Consideremos a excepcional Marika Langer II, que lidera 22.000 profissionais financeiros, incluindo alguns dos melhores gestores de portfólios do mundo, supervisionando surpreendentes 2,5 trilhões de dólares em ativos para JP Morgan Asset Management, ou Chuck Schwab, que transformou uma indústria com a sua obsessão por servir e proteger o investidor individual, construindo uma empresa com 8,2 milhões de contas de corretagem de clientes e 2,38 trilhões de dólares em ativos servidos por 300 escritórios em todo o mundo. As páginas seguintes vão mostrar a você que há muitas maneiras de ganhar, muitas maneiras de ser bem-sucedido financeiramente e se tornar rico no mundo em que vivemos hoje. Mesmo que cada uma dessas lendas financeiras tenha uma abordagem distinta, descobri que elas compartilham pelo menos 4 obsessões comuns. 1. Não perca. Todos esses mestres, embora estejam motivados a entregar retornos extraordinários, estão ainda mais obcecados em ter certeza de que não vão perder dinheiro. Até mesmo os maiores gestores de fundos de cobertura do mundo, que você acreditaria que se sentiriam confortáveis correndo grandes riscos, estão, na verdade, extremamente focados em se proteger dos resultados negativos. De Ray Dalio a Kelly Bass, passando por Paul Tudor Jones, se não perder, você vive para lutar no dia seguinte. Como disse Paul, eu me importo profundamente em ganhar dinheiro. Eu quero saber que não estou perdendo. Ponto. A coisa mais importante para mim é que a defesa é 10 vezes mais importante do que o ataque. Ponto. Você precisa estar muito focado nos resultados negativos em todos os momentos. E essa afirmação vem de um cara que fez seus clientes ganharem dinheiro por 28 anos consecutivos. É muito simples, mas não sei se vou conseguir deixar suficientemente claro. Por quê? Se você perde 50%, serão necessários 100% para voltar ao ponto de onde você começou. E isso consome algo que você nunca poderá recuperar: o tempo. 2. Arrisque o mínimo para ganhar o máximo. Enquanto a maioria dos investidores está tentando encontrar uma maneira de fazer um bom retorno, cada um desses astros, sem exceção, está procurando algo completamente diferente: rodadas perfeitas. Eles vivem para descobrir investimentos onde possam arriscar o mínimo e ganhar o máximo. Chamam isso de risco. Recompensas simétricos. Você vai notar que o caminho de Sir John Templeton até os grandes ganhos com o menor risco não foi trilhado comprando o mercado, mas esperando até que, como diz o nobre inglês do século XVIII Barão de Rothschild, houvesse sangue nas ruas, e todo mundo estivesse desesperado para vender. É aí que você consegue as melhores pechinchas. Paul Tudor Jones, por outro lado, segue tendências. Mas, como diz em sua entrevista, ele não faz um investimento até que, potencialmente, consiga obter um retorno de pelo menos $5 a cada dólar arriscado. E isso, diz ele, é um MBA de $100.000 resumido. Na entrevista de Kelly Bass, você vai saber como ele aprendeu a arriscar apenas 3% para obter retornos de 100%. E como ele converteu essa vitória em um retorno de mais de 600%. 3. Antecipe e diversifique. O melhor dos melhores antecipa,
Eles encontram a oportunidade de risco, recompensa assimétricos. Eles realmente fazem a lição de casa até que tenham plena convicção de que estão certos, a menos que não estejam. Para se proteger, eles antecipam o fracasso por meio da diversificação. Afinal, no fim, todos os grandes investidores têm de tomar decisões com informações limitadas. Quando entrevistei Mark Hart, ex-sócio de Kelly Bass, ele me disse: muitas pessoas brilhantes são péssimos investidores. A razão é que elas não têm a capacidade de tomar decisões com informações limitadas. Quando você obtém todas as informações, todo mundo também já está sabendo, e você não tem mais a vantagem. T. Bonnie Pickens coloca a questão da seguinte forma: a maioria das pessoas diz, preparado, mire, mire. Mas nunca dispara. 4. Você nunca para. Ao contrário do que a maioria das pessoas esperaria, esse grupo de realizadores nunca para de trabalhar. Eles nunca param de aprender, nunca param de ganhar, nunca param de crescer, nunca param de doar. Não importa quanto tenham sido bem-sucedidos, ou quão bem continuaram a se sair, eles nunca perdem o apetite, a força que desencadeia a engenhosidade humana. A maioria das pessoas pensaria: se eu tivesse todo esse dinheiro, simplesmente pararia. Por que continuar trabalhando? Porque cada um acredita, em algum lugar na alma, que a quem muito é dado, muito é esperado. O seu trabalho é o seu amor. Assim como esses mestres do dinheiro investem de maneiras diferentes, eles retribuem de maneiras diferentes. Eles compartilham o seu tempo, compartilham o seu dinheiro, criam fundações, investem em outras pessoas. Cada um deles entendeu que o verdadeiro significado da vida está em doar. Eles sentem a responsabilidade de usar os seus dons para servir aos outros. Como disse Winston Churchill, nós ganhamos a vida através do que recebemos. Fazemos uma vida através do que doamos. O que os une é a verdade suprema de que a vida é mais do que aquilo que se tem. Ela tem a ver, na verdade, com aquilo que você tem para doar. Então, na condição de investidor, como é que a cartilha dos bilionários vai servir a você? Isso significa que você pode se sentar ao meu lado enquanto eu pergunto a 12 das maiores mentes em finanças como é possível descobrir o seu caminho próprio para a liberdade financeira. Você vai entender por que eles se transformaram em titulares no campo das finanças, e que você precisa permanecer alerta e pronto para qualquer coisa que aconteça. Você vai aprender estratégias de investimento que irão prepará-lo para todas as estações, para os tempos de inflação e deflação, de guerra e paz, e, como Jack Bogle diz, tempos de tristeza e alegria.